Bom dia, Josmar. Bom dia, Simone. Bom dia a todos. Pois é, uma doença muito triste que já atinge 1.300.000 brasileiros que já foram diagnosticados com o mal de Alzheimer. Aqui ao meu lado está o Dr. Arthur Chu, que é neurologista do Hospital de Clínicas. Doutor, antes de mais nada, claro, bom dia. Olá. Mas agora, o mal de Alzheimer, afinal, que doença é essa? Para a gente começar pela base. A doença de Alzheimer, ela é uma doença que acomete preferencialmente o cérebro, né? A gente vai ter uma degeneração do cérebro. Com isso, as pessoas começam a apresentar esquecimentos, né? Diferentes daqueles esquecimentos simples que a gente tem diariamente, que as pessoas podem ter, mas a pessoa começa a esquecer e isso começa a ir progredindo e vai afetando a maneira como a pessoa executa suas atividades diárias, né? É uma doença que pode... Qual é a prevenção? Qual seria o melhor método para prevenir essa doença? O ideal seria, e aquilo que a gente mais gostaria, era de dar uma pílula e a gente conseguir prevenir isso. Só que, infelizmente, não existe, né? O que existe, o que a gente sabe para a gente prevenir Alzheimer é a gente controlar os fatores de risco para a doença cardiovascular, como controlar diabetes, hipertensão, colesterol alto, sobrepeso, controlar o tabagismo, né? Praticar atividades físicas, uma dieta rica, balanceada, com consumo de peixes. E uma coisa mais específica para Alzheimer ainda, a gente sabe que é escolaridade, então estudar, anos de escolaridade formal é uma forma da gente prevenir, que a gente sabe, Alzheimer, e também se manter socialmente e intelectualmente ativo, socialmente engajado, participando de grupos, tendo amigos, se mantendo ativo. Essas são as coisas que a gente sabe que hoje em dia estão associados com o menor risco da pessoa desenvolver Alzheimer. É uma doença hereditária? Não é uma doença hereditária, certo? Cerca de 1% de todos os casos de Alzheimer, a gente vai ter 1% deles que sim vai ser vai ser uma doença hereditária. Mas a grande maioria dos casos não são, certo? A gente sabe que existe uma certa predisposição familiar, mas a gente não pode dizer que é uma doença hereditária. Certo. Doutor, é claro que o paciente é quem mais sofre, mas o núcleo familiar também acaba sofrendo muito porque justamente o paciente acaba esquecendo das pessoas que ele mais ama e de quem mais o ama também. É um dos nossos principais focos quando a gente vai tratar o paciente com Alzheimer, não é nem, claro que é obviamente tratar a pessoa que tem a doença, mas sim fazer uma educação do meio familiar, das pessoas que cuidam essa pessoa doente, certo? Para a gente conseguir lidar da melhor forma possível com as dificuldades que essa pessoa vai apresentar. Depende muito de como o paciente vai evoluir, se ele vai evoluir com maior agitação, menos agitação, mais demanda do meio, se as pessoas que estão à volta entendem que isso é uma doença, certo? Que não tem cura e que a gente precisa entender e a gente precisa usar de artifícios, usar de uma maneira especial, de um cuidado especial. Tá certo. Muito obrigado, doutor Arthur Chu, do Hospital de Clínicas, neurologista, tirando todas essas dúvidas a respeito do mal de Alzheimer.